Olá, família Creare! Bem-vindos mais uma vez. Eu sou a doutora Mariana e, continuando nossa conversa sobre sono, vamos falar sobre um grupo etário que muitas vezes as pessoas esquecem que faz parte da pediatria, que são os adolescentes. A pediatria, sim, também cuida desse público-alvo. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre a adolescência, conversar mais sobre os conceitos relacionados a isso. Mas, de uma maneira geral, ali a partir dos 10 anos, 11 anos, já está entrando numa pré-adolescência, né? Depois dos 12, 13 anos já está entrando na adolescência e é uma fase que tem as suas especificidades. Pensando em relação ao sono, é muito comum o pré-adolescente, o adolescente querendo dormir cada vez mais tarde e se entretendo cada vez mais nas atividades noturnas e daí ter o sono pela manhã. Isso pode ser bastante prejudicial, pode levar a um prejuízo inclusive nas atividades escolares, dependendo do horário em que esse pré-adolescente, esse adolescente estuda. Então isso tem que ser bastante organizado. Se o período de estudo é de manhã, não tem muito jeito, tem que dormir um pouco mais cedo. Nessa faixa etária tem que se dormir já às 8 horas, mais ou menos 8 horas por dia. Ainda está numa fase de desenvolvimento cerebral, ainda precisa desse descanso. Ainda precisamos lembrar que nessa idade é uma idade de bastante ação de hormônio de crescimento, então precisa se dormir para produzir esse hormônio para permitir esse crescimento e desenvolvimento. Então, na adolescência é interessante manter os hábitos de sono e evitar com que se durma cada vez mais tarde. Nessa idade, hoje nós vemos bastante o uso dos celulares, dos tablets, dos jogos eletrônicos, videogames, computadores. Em geral, o adolescente, quando se entretém com esse tipo de atividade, é difícil ele desligar. Então, tem que ter algumas regras para isso. Evitar de usar esses aparelhos à noite e, se for usar, desligar pelo menos 1 hora antes de dormir. Não deixar esse aparelho com o adolescente no quarto dele, porque é muito comum que ele vá usar, né, sem a supervisão dos pais, sem os pais estarem sabendo. E daí vai prejudicar toda a sua rotina. É uma faixa etária que tem as suas especificidades, suas complicações, mas o melhor envolvimento é sempre o diálogo, sempre a aproximação, não tratar aí o pré-adolescente, o adolescente como uma pessoa numa fase distante. Não, uma pessoa que tem as suas necessidades, como todos nós temos. Então, sempre conversando com eles para definir o que é melhor mesmo também ainda para o seu desenvolvimento. Então, não negligenciar essa questão do sono nessa faixa etária que é bastante importante, tá certo? Essa foi a nossa discussão um pouco sobre sono. Continue acompanhando a gente aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queiram que a gente fale, só comentar aqui pra gente que a gente vai conversando, tá certo? Até breve!